Para aqueles que não acreditam em anjos, eu digo, eles existem sim. Posso dizer que não passa um dia sem que eu agradeça a segunda chance que Deus me deu. Anjos são reais. Sinto que naqueles dias eles estavam ao meu redor. Sei que se alguém pensa em suicídio, também tem anjos ao seu redor a dizer, não faça isso. Eles estão aí, por todos os lados, nos guardando, nos apoiando, seguindo ordens do céu. A vida é bela, para se desperdiçar. Peço ajuda aos anjos, pois eu bem sei que um dia, um deles me pegou pelas mãos e me levou até o céu, para que eu desse valor à minha vida. Eu pude voltar, para contar o que vi, mas nem todos têm essa chance. Os anjos de Deus estão ao redor dos que o temem. E você, por mais sozinho que se sinta, saiba que não está. Toda criança é um anjo. Espero que entendam as circunstâncias, que não foi fácil, mas eu não tenho direito de fazer o que fiz. Espero poder tocar cada alma que pensa nisso e fazer desistir. Pois Deus me deu uma chance, e não quero de forma alguma que pensem que esse é o caminho. Ao contrário, tenho plena ciência que o que vivi foi para poder voltar e partilhar com vocês, que precisam despertar. Pois também sei que Deus colocou seus anjos para que eu pudesse viver e testemunhar. E se meu corpo não resistisse, sei que a mensagem era que esse lugar eu perderia do mesmo modo com que eu findava a minha vida. Então desista de desistir. Tem muitos guerreiros enviando mensagens para você não fazer isso. Lute, pois eles lutam. Vença, pois eles venceram. Viva, pois eles estão vivos. E vendo como você vive sua vida. Creia em Cristo Jesus e que existe um batalhão de anjos a lutar por nós. Mensageiros, guardiões, guerreiros. Eles são milhares de milhares. E também choram quando falhamos. Querem que sejamos fortes como eles são. Têm o mesmo desejo que Cristo de nos ver lá em cima. E com grande amor e ternura nos esperam. Que você entenda que todo bom conselho que vem à sua mente são exatamente esses anjos guerreiros que estão a lhe guiar e lhe ajudar. Nunca duvide, você não está só. Obrigada, Senhor, pela ajuda que veio do céu. Esta é a minha experiência de quase morte. Meu nome é Maria Ulisses e sou sobrevivente de uma experiência de quase morte. Nunca acreditei em Deus, muito menos em anjos, mas isso mudou totalmente da noite para o dia. Após meu casamento, eu e meu marido nos mudamos para Curitiba. Ele havia conseguido um bom emprego e era a esperança de uma vida melhor. Mas eu não gostava daquela casa. Eu não gostava de estar longe da minha mãe e também de minha irmã mais nova. Comecei então a ter sintomas de uma profunda depressão. Tomando vários remédios, eu não conseguia dormir e senti uma angústia muito grande, uma tristeza que eu não sei de onde via, um vazio. Minha mãe adoeceu e faleceu. Então convidei a minha irmã para vir morar conosco, para conseguir um emprego perto de casa. Estava tudo pronto e em 3 meses ela viria, mas isso não aconteceu. Minha irmã costumava fazer brigadeiros e salgados para vender e um dia que estava indo fazer uma entrega de bicicleta, ela acabou sendo atropelada e morreu. O meu mundo desabou. A minha depressão se aprofundou de uma maneira que eu só sabia comer e dormir. Comecei a me sentir muito mal, fui ao médico para ver o que tinha e descobri que estava grávida. Já estava indo para o 3º mês de gestação. Aquilo para mim era como um sinal, continue a viver, a vida vale a pena. Mas no 5º mês de gestação, eu perdi meu filho. Todos aqueles medicamentos já não adiantavam para mim. E em minha mente eu só pensava, de que vale a vida? Eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. Não bastando,
eu e meu marido começamos a nos desentender muito. Até que por fim, 1 ano após o falecimento do meu filho, descobri que ele estava tendo um caso com uma moça. Tentei procurar igrejas, tentei procurar ajuda com amigos, mas nada aliviava aquela tristeza e vazio dentro de mim. Foi então que pensamentos suicidas começaram a permear minha mente. Eu pensava, para que viver? Essa vida não vale nada. Essa vida só traz tristeza, luto, solidão, traição. Eu precisava de ajuda. Mesmo sendo traída, continuava com aquele homem, porque afinal de contas eu só tinha ele. Àquela altura, eu só pensava uma forma de acabar com a minha vida. Eu tomava muitos remédios para poder dormir, e quando chegava a noite, eu não conseguia dormir, e durante o dia eu sentia um sono muito pesado. Então eu acabava ficando deitada e deixava os afazeres da casa para depois, ou até mesmo não fazia. Mas não era preguiça, eu não estava bem psicologicamente, e ele não entendia isso. Era todo dia brigas e mais brigas. Ele me chamava de preguiçosa, de inútil, e aquilo só piorava o que eu pensava, o que eu tinha em mente, os planos de findar com a minha vida. Eu só não sabia como eu ia fazer isso. Pensei em cortar os pulsos, me jogar de uma ponte, me atirar nos trilhos de um trem. Então chegou um pessoal da igreja e começou a tentar me ajudar, conversar, ler a Bíblia, falar coisas de Deus para mim, e eu até então achava tudo aquilo muito banal. Achava, bom, eles só querem ajudar essa pobre coitada. Devem achar que sou louca. Eu não tinha fome, eu não tinha vontade de comer e fui ficando muito magra. E meus pensamentos eram só estes. Vou dar um jeito de dar um fim na minha vida. Eu só não sei como. Era dia e noite aqueles pensamentos. E eu posso dizer com certeza, a pessoa que tem depressão, ela pensa nisso várias vezes, mas não comenta com ninguém. Até que um dia, uma das amantes do meu marido acabou me ligando e me contando, pensando que eu já não sabia. E eu pensei, ele continua fazendo isso comigo. Eu não tenho mais nada a perder. Agora é tudo ou nada. Vou acabar com a minha vida e assim, quem sabe, terei paz. Não tenho mais nada a perder. Não tenho ninguém que lamente por mim. Igreja? Deus? Eu já tentei tudo. Até mesmo isso eu tentei e não deu certo. Acho que nem Deus se importa comigo. Então o que eu tenho que fazer é acabar com a minha vida miserável mesmo. E naquele dia escrevi um bilhete descarregando todo o meu ódio pelo meu marido, ódio por essa vida, ódio até de Deus. Olhei pela janela como que me despedindo deste mundo, já preparada, e por fim criei coragem. Me lembro de ter feito uma oração. Deus, se realmente existe, vai entender os motivos que tenho para fazer isso. Se houver um céu, que você me receba. Quero encontrar meu filho. E se puder me perdoar, mas eu não aguento mais. Ao terminar, sem hesitar, abri minha caixa de remédios e ali peguei todos os comprimidos quanto podia. Não só os de dormir, mas alguns outros, para me certificar que não houvesse chance alguma dos meus planos não funcionarem. Tomei aqueles comprimidos e em pouco tempo eles começaram a fazer efeito. Formigamento, tontura, moleza. Só me lembro de procurar pelo sofá, já tateando com as mãos, pois a minha visão estava muito turva. E então eu apaguei. E aconteceu tudo diferente do que eu pensava. Eu achei que eu ia dormir para sempre, que não haveria lembrança de nada. Mas ao contrário, eu fui levada para cima, sugada. E de lá de onde estava, eu podia ver o planeta, a nossa Terra. Era linda, era brilhante, era a coisa mais linda que eu já tinha visto na minha vida. E eu via ao lado como que um anjo, e esse anjo me dizia, o que foi que você fez? Naquele momento eu senti medo e arrependimento. Então fui sugada por um túnel, uma espécie de túnel de luz, e nesse túnel eu via milhares de anjos. E adentrando este túnel, saiu um campo verde. Eu estava mesmo maravilhada. Eu achei que eu ia dormir. Era lindo. Era um campo verde e bem ao lado havia uma grande árvore. Não existem palavras para descrever o que eu vi. Não era nada do que você possa encontrar aqui na Terra. Era tudo tão bom, tão calmo.
Eu sentia uma paz que eu nunca senti em lugar algum. Então, aquela mesma voz que eu vi ao lado do planeta Terra, aquele anjo me disse: venha até aqui. Eu fui andando até aquela árvore, pois de lá vinham o que parecia ser vozes de crianças brincando, correndo, se divertindo. Era muito bom. Eu estava maravilhada. E no ar parecia ter uma música, a qual eu nunca ouvi. Uma música linda, estava por todo lugar. Havia uma luz no céu que brilhava de fora a fora, deixando o lugar maravilhoso. Era um brilho incomum, de paz, de harmonia, de amor. E eu sentia que por onde eu estivesse, aquele anjo estava ao meu lado. Para onde eu olhasse, tudo estava conectado. Eu podia sentir a grama, eu podia sentir o céu, as árvores, e queria saber de quem eram aquelas vozes, pois para mim era familiar. Continuei andando para a direita até que cheguei àquela grande árvore. Não posso descrever a sensação no meu coração, naquilo que para mim é o céu. Um lugar de paz que eu não posso descrever com palavra humana alguma. Ao chegar nessa árvore, eu sentia que tinha pessoas perto, ouvia vozes, mas não via ninguém. E eu conhecia aquelas vozes, mas olhei para todo lugar que eu podia, procurando e não encontrei ninguém. Então voltei até onde o anjo estava e perguntei: mas ali não há ninguém. Mas mesmo assim aquilo não me importava. O lugar era tão perfeito, tão magnífico, que eu ficava maravilhada. Eu comecei a explorar, ver as árvores, os campos. Aquilo era tão delicioso. Vi espécies de plantas que nunca vi na minha vida. E era engraçado que quando passava perto delas, era como se elas cantassem, como se importassem quando eu passava. Cada pedaço daquele lugar reservava um lugar especial. Não era como na Terra, onde com o passar do tempo as coisas se tornam monótonas. Era cada vez mais e mais alegre, mais e mais amor. Ali parece que não existia tempo. Não sei dizer quanto tempo fiquei ali. Pode ser uma eternidade ou pode ser pouco tempo, porque não existe o tempo. Só existe a graça, o amor, o perdão, a compaixão. Por todo lugar que eu olhava, havia toda espécie de animais, flores, era tudo muito lindo. Então, de repente, eu vi a coisa mais maravilhosa que nunca esperei em toda a minha vida, que eu pudesse rever a minha irmã. Corri novamente para junto da árvore e quando me dei conta, minha irmã estava lá. E junto dela também, uma prima minha que já havia falecido. Só lamento porque não me lembro de ter visto minha mãe, nem o meu filho. Mas no momento que passei com ela, foi maravilhoso. E não só as vi, mas também vi outras pessoas. Algumas eu sabia quem eram, outras já não. Mas era tudo em comum, era tudo muito lindo e todos me receberam muito bem. Então, naquele momento maravilhoso em que eu estava completamente em êxtase com tudo que eu via, de repente eu fui sugada de volta. Pude ver novamente o planeta Terra, pois o meu marido havia me encontrado. E eu só me lembro de acordar em um hospital. Sei tudo o que vi e posso dizer, o céu é real. E fico muito grata a Deus por tudo que experimentei. Nunca mais vou tirar a minha vida, pelo contrário, aguardo ansioso o momento de voltar para lá. Espero que todos saibam que essa não é a melhor saída e que tenham uma boa vida. Bagley teve uma McCammon no seu 21º aniversário. Ela estava participando de um fim de semana de negócios para a empresa que trabalhava. E não ficou muito feliz com isso, porque era o seu aniversário. Durante o trabalho em equipe, em diferentes reuniões, ela percebeu que não estava bem. Ela estava com cistite, que corresponde à infecção e inflamação da bexiga, principalmente por uma bactéria que é naturalmente presente no intestino e no trato urinário, e que pode atingir a uretra e chegar à bexiga, levando ao aparecimento de sinais e sintomas de infecção no sistema urinário, como urgência em urinar. Mas ela pensou que poderia curá-lo durante a semana que viria após esses eventos.
Então ela apenas continuou a trabalhar, mas foi piorando e resultou em um caso agudo de cistite com fortes dores. E assim o quadro dela piorou. Como ela não suportava mais a dor, chamaram uma ambulância e a levaram para o hospital. Podia ver as luzes da ambulância. Eu realmente tive dores fortíssimas e eu mal conseguia falar. Foi realmente intenso. E eles me ligaram a uma infusão enquanto ainda na ambulância. E quando eles me trouxeram para o hospital, me foi dito que eles me colocariam em uma sala onde eu deveria esperar pelo médico, que iria verificar os meus rins e que faria um exame de ultrassom. Então eu deveria simplesmente esperar o médico, que veio me ver depois de muitos minutos. Mais tarde, ele olhou para mim e estava obviamente chocado com algo. Então ele olhou para baixo, para o chão, e ele começou a verificar os tubos de infusão, apenas dizendo que houve um erro na linha de infusão e que, consequentemente, o sangue estava sendo tirado do meu corpo. O que foi concebido para ser infundido no meu corpo estava, na verdade, retirando. Melhor que eu não olhasse para o chão. Ele imediatamente foi em busca de ajuda. Correu fora da sala de exame e eu só o ouvi gritando: "Por favor, todos vocês podem vir aqui?" Examinaram a sala imediatamente e então, a julgar pelo tom de sua voz, eu pensei: isso deve ser algo incomum. E então pensei: bem, não sou tão sensível ao sangue, então decidi dar uma olhada. E olhando para trás ao lado da maca do hospital, eu fiquei profundamente perturbada, porque a sala de exame era pequena, mas todo o chão estava coberto com meu sangue. E eu pensei por um momento: nossa, isso é muito sangue, de tão grande a quantidade de sangue lá embaixo. E adicionada a contribuição do fluido de infusão, assim a reação dos médicos foi alarmante. O médico que tinha a intenção de me examinar, a enfermeira, todos vieram a fim de limpar o sangue do chão. Tudo isso foi de fato incomum. Posteriormente, eu não fui examinada lá na sala de exame, mas fui levada diretamente para a unidade de tratamento intensivo. E ali eu fiquei. Como se sabe, as práticas de uma unidade de emergência existem as cortinas à esquerda e no lado direito da sua maca o paciente fica conectado a diferentes dispositivos que verificam os dados fisiológicos. Lá na unidade de terapia intensiva, eu ainda tinha muita dor física e não sabia como me posicionar. Todo jeito eu ficava desconfortável na cama. Eu tive a dor mais extrema da minha vida. Eu tive 3 intervenções médicas, mas as dores que tive em comparação com a cistite foi simplesmente indescritível. Então, de repente, eu senti como se o quarto atrás de mim tinha mudado. Isso significa que, de repente, eu não tive mais dor e senti como se o quarto atrás de mim abrisse as paredes. Nesse caso, as cortinas. As cortinas dessa sala, de repente, tinham se dissolvido, e de modo que eu me encontrei em outra sala. Mas eu não vi o meu corpo de cima ou algo assim. Mas eu estava nisso, em outra sala, na forma de uma alma em sã consciência. Era simplesmente maravilhoso. Eu diria indescritível. Isso significa que não é fácil descrever em termos humanos. E de jeito nenhum eu tive ligação com aquele corpo. Estava completamente separada. E eu não percebi mais conexão alguma. Mas ao contrário do que outras pessoas dizem, eu também não estava em um túnel. E havia uma luz pura, como um amarelo claro, muito brilhante. Luz é o que eu descreveria. Mas não chega nem perto de descrever, porque estava quente. Para mim era uma proteção pura, segurança, proteção, um puro amor, simplesmente um amor incondicional, uma liberdade infinita. Bem, me foi permitido desfrutar desse maravilhoso lugar, neste estado, por um momento, primeiramente. E até então eu não percebi outros seres. Mas eu simplesmente estava tão protegida, flutuando. Então havia mais ou menos um recado no ar, tipo:
Olá, você ainda não terminou o que tinha que fazer. Tem mais uma coisa esperando por você. Você não pode ir além. E então eu vi um anjo do meu lado esquerdo, não como geralmente é ilustrado nas fotos ou mostrado em pinturas, mas era sem forma, uma figura branca e arredondada, com brilho dourado, com um brilho amarelo, dourado brilhante, e em torno dessa aparência luminosa era uma figura gigante. Eu percebi que esta aparência foi uma espécie de companheiro para mim. Então, esse anjo me mostrou o meu presente, a minha situação na Terra, e que eu ainda não tinha terminado algumas coisas. Assim, vi meu apartamento, vi a roupa suja, bem como as contas do mês ainda não pagas. Isso é feito no sentido mais verdadeiro de que eu estava me importando com essas coisas e que eu deixaria para trás. Eu simplesmente percebi meu todo, a minha situação terrena, como era, percebi 100%. Eu estava completamente consciente, eu quero dizer, muito mais claramente consciente. Eu vi tudo isso de alguma forma e por um momento realmente eu tive a impressão de que estava no meu apartamento. E, portanto, era capaz de dizer adeus ao terreno onde passei a minha existência. Como tal, e também me foi mostrado meus parentes mais próximos. Quero tentar explicar a vocês que eu fui autorizada a dizer adeus conscientemente para os meus entes queridos. Então eu estava ciente de o que esta despedida significaria para os enlutados, os meus parentes, e quanto à minha situação, estava preocupada especificamente, ao mesmo tempo em que eu estava no hospital, meu pai estava em um hospital sofrendo de uma incurável leucemia, e minha avó idosa também estava doente. Então eu percebi, agora eu simplesmente vou morrer, e será muito difícil para minha família. Porque o quadro deles era bem diferente. O meu pai já estava doente há vários meses, e era difícil para todos, sua saúde, sua doença em seu sangue, mas isso seria terrível. E também havia as preocupações sobre minha avó, e sob essas circunstâncias eu simplesmente estava morta. Eu sabia que ia ser difícil para eles. Eu sabia exatamente o quão ruim seria para cada um deles, mas, no entanto, eu também sabia que estava morta. Toda a minha família, membros, amigos bem-chegados, outros nem tanto, todos os que eu teria deixado para trás. Não importa se eles estavam com boa saúde ou não, mas eu conseguia perceber seu estado mental naquele exato momento. Não importava onde eles pudessem estar, eu percebi que suas almas podia senti-las, e eu poderia dizer adeus a cada um individualmente. Bem, uma coisa específica foi que eu senti e que eu tive tempo suficiente para fazer isso. Não havia estresse. Era simplesmente fácil. Então ouvi minha consciência. Você tem que dizer adeus agora. O anjo está te esperando. Mas eu realmente tive tempo para fazer tudo isso de todo o meu coração. E muito conscientemente. Então, terminei de me despedir de todos eles e me aproximei do anjo mais uma vez. Disse a ele deliberadamente: se é hora de eu morrer agora, vou me juntar a você. Eu apenas senti um empurrão e estava de volta no meu corpo, sofrendo de dores novamente, e bem, isso foi a parte mais difícil. Mas eu não tive escolha. Estava claro para mim que eu deixaria esta terra e morreria, deixando para trás esta vida. Então, a vida ainda continuaria, e por um momento isso foi muito difícil para mim, porque por um lado eu sofria a dor física novamente, e por outro lado foi muito doloroso ser forçado a voltar para essa coisa estreita que é realmente muito pequeno para uma alma, e de volta ao mundo que é realmente muito frio e muito rígido, comparado com a realidade prevalecente. Após a morte, meu retorno à Terra, o impacto dessa experiência teve no meu futuro, na minha vida, várias consequências.
Uma delas foi que tirou todo o medo da morte, 100%. Então eu pude experimentar isso, que quando for para morrermos, sempre vai acontecer na hora certa. A considerar o nível da alma, mas eu sou grata por ter tido permissão para ter essa experiência, pois cada dia que estou aqui é um presente de Deus. Não importa se esse dia é bom ou difícil, ou se me sinto bem ou se tenho um grande problema. Todo dia aqui é um presente de Deus. E estar ciente de que a vida terminará em algum ponto faz valer a pena viver, para que eu não atrase ou adie as coisas que devo fazer. Coisas importantes e que eu possa experimentar a minha vida diária aqui, consciente, e aproveitar sempre que possível. É isso que você pode fazer, amparado por seres espirituais. Já há algum tempo eu percebi isso. É uma habilidade que se desenvolve passo a passo. Após minha experiência, a situação foi ficando muito clara para mim, tornou-se continuamente crescente e durante os últimos anos eu tive a sorte de ser capaz de realmente continuar trabalhando em mim, a fim de refinar e treinar meus sentidos, para que agora eu possa realmente ver por que permaneci aqui e poder ver o mundo espiritual e também os resultados à minha volta. Eu posso perceber isso visualmente. Eu posso perceber através da palavra falada ou através de uma variedade de acontecimentos. Eu estou mais sensível a odores, dependendo do que às vezes se passa com o próximo, sou capaz de perceber em um momento específico, e essa habilidade começou a desenvolver logo após a minha experiência, há cerca de 10 anos, e torna-se mais forte e mais forte. Bem, primeiro eu aplicava esta habilidade apenas para meu próprio uso, a fim de identificar e lidar com os tópicos da minha vida, e para tentar endireitar as coisas. Mais tarde, senti a necessidade e o desejo de compartilhar com outras pessoas, em parte com base no pessoal, consultas ou cursos. O que é mais importante é o conhecimento que eu ganhei, que essa experiência de quase morte, no meu caso específico, me trouxe foi a percepção de que quando morremos, não somos arrancados desse mundo, nem o deixamos, mas voltamos para casa. Isso foi ótimo para mim. Então, voltaremos para a nossa casa quando sairmos dessa terra, assim por dizer. Não tenham medo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós.